e dessa vez para fazer uma homenagem a Chico Anísio, de fato, que foi na 12ª edição do Festival de Humor de Maranguape, e na terra de Chico Anísio, e para a Praça Capistrano de Abreu lotada. Ou seja, tinha um show que eu tinha feito há uns 2, 3 meses atrás, vazio, para fazer um show na Praça Capistrano de Abreu para várias pessoas. E foi um show maravilhoso, dividir o palco com grandes comediantes. E foi uma coisa assim inusitada, foi lindo demais. Eita, posso imaginar, hein? Por isso que eu estou te dizendo, não é a primeira vez que eu estou aqui. E depois disso eu voltei para cá. Quando eu vim para cá a segunda vez, eu aproveitei e fiquei 30 dias de uma vez. Eu viria só para o festival, e aí, por motivos maiores, eu acabei ficando um mês. Aí, nesse um mês, eu fiquei na praia de Icaraí e conheci Fortaleza de ponta a ponta, conheci muita gente interessante. Foi um período lindo da minha vida. E depois voltei para o Rio, e depois voltei para cá. Eu assisti o final da Copa aqui em Fortaleza, vim o final de semana para assistir o final da Copa, a convite de uma pessoa muito especial. E depois voltei ao Rio, e depois voltei para cá novamente, e depois essa é a 4ª vez que eu estou aqui. Só que agora eu voltei para cá em fevereiro, eu cheguei aqui em fevereiro, e estou até agora, né, mês de julho, eu ainda estou aqui. Ou seja, eu nunca tinha ficado tanto tempo em Fortaleza como eu fiquei dessa vez. Já pode morar, né? Posso morar, claro. Olha, vai ser muito bem-vindo, viu? Obrigado, eu já me sinto um nativo. Já me sinto um da casa, um da terra. Já me sinto de coração mesmo. Eu sempre sou muito bem tratado aqui. Eu sou muito bem recebido, as pessoas gostam de mim, eu gosto das pessoas. É muito bom mesmo, muito bom estar aqui em Fortaleza. Terra de Chico Anísio. E você já conhece um pouco do cearense? Mais ou menos. Às vezes eu me confundo, às vezes eu me confundo. Eu conheço algumas coisinhas, né? Por exemplo, eu conheço o Vai Dar Certo, né? Que o pessoal do Ceará sempre fala. Eu costumo dizer que quando o pessoal fala, o cearense diz vai dar certo, é porque não vai. De um modo geral, é porque a coisa está quase desenganada. Aí ele não vai dar certo, mas esquece. Muito provavelmente não dará. Conhece o termo pegar o beco? Pegar o beco, né? Mete o pé, como diz o carioca, mete o pé, pega o beco, não é isso? Isso. Sai fora. Isso. Picar a mula também, a gente Picar fala mula muito. também, picar mula. Tem outros termos também que são interessantes que vocês falam aqui. Tenta me lembrar algum outro aí, porque eu lembro de um, me fugiu agora da memória, mas eu lembro de um termo que é muito engraçado, que é quando acontece alguma coisa e você tem uma expressão de surpresa. Eu não estou lembrando exatamente como é o termo, mas é um termo que vocês usam muito aqui, que isso me chama muita atenção. Lá em São Paulo eles falam ô louco, no Rio de Janeiro fala caramba, troço esquisito. Mas aqui usa um termo que eu acho que até o final do programa eu vou lembrar e que eu fiquei de saco cheio de ouvir esse termo, de tanto que eu ouvi. Não, entre duas palavras estavam usando esse termo. Assim. E esse termo eu escuto o tempo todo, no ônibus, na rua, com amigos, é o tempo todo. Mas eu vou lembrar, até o final do programa eu vou lembrar, eu vou lembrar e vou falar aqui qual é o termo que eu acho muito engraçado. Pois é, agora me fugiu a memória, assim. Olha que eu falo muito desses termos aí também. É um termo muito engraçado, mas eu vou lembrar. Inclusive a gente já se encontrou até em vários eventos, né, Biano, né? Coisa boa. Foi um prazer muito grande, viu? Conhecê-lo pessoalmente. O prazer é todo meu. Eu não lembro exatamente. A última vez que a gente se encontrou foi nesse evento do documentário do Praciano. Do Praciano, isso aí. Mas a gente já se encontrou em outros eventos, não é? Já. Lá atrás. Eu me lembro assim que eu nunca cheguei pra ti, né? Pra falar contigo, né? Aí dessa vez que a gente estava ali muito próximo, né? É verdade. Falar com ele. Verdade. A gente já se seguindo, né, Bia? A gente já se segue há um bom tempo. Isso. Há um bom tempo. E eu acho que a gente deve ter se encontrado, não sei se foi num evento de música, eu não sei, mas... Acredito que sim. São tantos, né? Em alguma outra ocasião que eu estive aqui. Com certeza. Mas agora a gente está aqui. Coisa boa, né?
Aliás, os meus melhores, eu tô levando daqui do Ceará uma coisa muito engraçada, porque lá no Rio eu tenho muitos amigos. E eu tenho para mim, eu tenho a impressão de que aqui no Ceará eu tenho um pouquinho mais agora. Coisa boa. Eu estou saindo daqui com uma quantidade de pessoas que eu conheci, que eu fiz amizades, que falam comigo, não é só conhecer por conhecer, Sim. mas pessoas que se falam, pessoas que ligam para mim, pessoas que falam, e aí, Biano, tá tudo bem? Sabe? Eu tenho certeza que se me faltar um pão ali, eu posso ir na casa de um amigo, se eu tiver que dormir em algum lugar, eu consigo, porque agora eu tenho muitos amigos aqui de Fortaleza, de Maranguape, muitos amigos, muitos, eu fico muito feliz. Já vai rodar já o Ceará inteiro, hein? Eu acho que sim, eu acho que eu vou rodar o Ceará inteiro. Eu tenho muita vontade de conhecer o estado do Ceará, não apenas Fortaleza, porque eu acho que o Ceará, se eu não me engano, ele deve ser o quê? O terceiro ou quarto estado maior em extensão territorial do país. Eu acho que deve ser. É o terceiro ou quarto mesmo. Né? Porque o Rio de Janeiro é pequeno. Primeiro é São Paulo, aí tem Minas também, tem Bahia. Não, o Amazonas, eu acho que é o primeiro. Pois é, sim. O Amazonas eu acho que é o primeirão, que é muito grande, mas eu acho que é pouco habitado. Tem muito território, mas não é totalmente populoso. O Ceará não, eu acho que o Ceará ele é totalmente populoso, né? Isso. O território é extenso e tem gente em todo lugar. É verdade. A última vez que eu estive aqui, eu fui embora de ônibus. Eu quis ir embora de ônibus e passei 3 dias na estrada e fui vendo. Né? Depois que sai de Fortaleza, você vai vendo as cidadezinhas, pequenininhas e tal, os casebres, e realmente dá a impressão que você está passando por um filme, né? Passando por um filme desses, um filme nacional que fala do interior e fala do Nordeste de verdade. É muito bonito, é muito bacana. E mesmo assim, mesmo sendo um estado tão populoso, ainda tem muita área para se chegar e ficar. Tem muito espaço nesse país. E eu tenho muita vontade de conhecer o Ceará inteiro. Ainda vou conhecer o Ceará inteiro. Com certeza, viu? E tem mais, viu? O convite não vai lhe faltar. Não vai não, com certeza, olha aí. Tá vendo aí? Pode chamar que eu vou. Olha aí, viu? E, Biano, como você descobriu essa veia artística de imitar o Chico Anísio? Olha, na verdade, eu sempre soube o que fazer. Sem nenhuma pretensão. Não estou tendo nenhuma pretensão aqui. Como que aconteceu? Foi o seguinte, em 1981, eu tenho 49 anos, esse ano eu faço 50, eu sou de 75, e eu, como qualquer criança da minha época, passava o dia brincando, 5 aninhos, brincava, e a gente nunca tinha a oportunidade de ficar acordado até 9h30 da noite. Um belo dia minha mãe deixou que meu irmão e eu ficássemos na sala assistindo televisão junto com ela e meu pai. E aí acabou a novela. Eu não sabia o que ia passar na televisão, para mim era um mistério o que tinha na televisão à noite. E de repente, quando eu olho para a tela, estava começando o programa Chico Total. Eu não fazia ideia de quem era Chico Anísio, eu não fazia ideia de nada, do que iria acontecer. Mas só aquela abertura já chamou a minha atenção. A abertura era uma música que não tinha letra, era só a melodia. E a melodia é do Hino ao Músico, que é uma música feita por Chocolate e Chico Anísio. E a melodia é conhecida. Aquilo me chamou a atenção. E os bonequinhos que iam para um lado, para o outro, e todos os bonecos tinham a mesma carinha e tal, até que começou o programa. Quando começou, logicamente que eu vi um personagem entrar, via outro, e meu pai fez um comentário dizendo, esse Chico Anísio é danado, né? Ele faz todos. Aquilo chamou a minha atenção. Eu falei, pai, não é possível. Eu falei, pai, aquele ali é aquele que saiu? Não é. Tá bom, aí entrou outra pessoa. E aquele ali também é a mesma pessoa. E eu fiquei encantadíssimo com aquilo. Eu nunca tinha visto uma pessoa se transformar em outra com tanta perfeição, até porque eu tinha 5 aninhos. Aquilo me chamou tanto a atenção que eu falei para minha mãe, quando eu crescer eu quero fazer isso. A partir dali, eu comecei a assistir os programas do Chico Anísio, toda quarta-feira ou quinta, se eu não me engano, e quando passava os personagens na televisão, eu ficava fazendo mímica. Sim. Eu ficava mexendo a boca
como se fosse aquele personagem, sabe? Como se aquela voz saísse de mim. Até que, um belo dia, eu estava na escola, no jardim de infância, e a professora perguntou se alguém sabia fazer alguma imitação. Não imitação, mas se sabia fazer alguma coisa diferente. E eu levantei a mão e falei, eu sei fazer as imitações dos personagens do Chico Anísio. Eu não sabia, mas eu sabia que sabia. É uma loucura. Aí ela disse, então faz. Aí eu fiz a primeira imitação, fiz a segunda, e ela disse, caramba, você tem muito talento, você vai ser um sucesso na vida. E eu nunca duvidei disso. A partir dali eu fui desenvolvendo, cada dia que via um personagem eu procurava fazer, eu sabia que fazia, e hoje eu estou aqui te dando essa entrevista porque eu acreditei naquilo que a minha professora falou comigo quando eu tinha 5 anos de idade. Isso é muito importante. Olha a importância de se falar com a criança, né? Não cortar, porque eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheci, que é daqui do Ceará, ela é cantora até, e ela disse para mim que quando ela era criança, a mãe dela, ela perguntou, mamãe, eu canto bem? E a mãe dela falou, não. E até hoje ela tem uma certa insegurança por causa disso. Ela já é uma mulher adulta, é cantora, mas até hoje ela tem uma certa insegurança por causa daquela frase que a mãe dela falou para ela quando ela tinha, muito provavelmente, a mesma idade que eu. Pois é. E eu ouvi o contrário. Por isso a minha autoconfiança. Eu não duvidei, e não duvido até hoje da minha capacidade. Com certeza. Porque o que você ensina para a criança, ela aprende e vai embora. Não está escrito. Eu não estou querendo pregar religião nenhuma, mas tem uma palavrinha na Bíblia que diz, ensina a criança no caminho que ela deve seguir e nunca mais ela vai se esquecer dela quando for adulto. É verdade. É isso. E qual foi o primeiro personagem que você fez lá na escolinha? O Armando Cascata, Olha. o pai do Cascatinha. Sim. Meu garoto, tentativa. Cadê o Cascatinha? Cascatinha, meu garoto, tentativa. Fala pro pai até agora que o pai não descobriu. Mas você aprendeu, meu garoto. Você sabe que sapo, que não tem asa, não faz trato com pomba. Meu garoto. Ele dizia, Meu pai. É até o Castrinho, né? É o Castrinho que Me fazia. lembro. E aí esse personagem foi a primeira imitação que eu fiz. E foi assim, foi que abriu as portas para mim. Né? Eu acreditei naquilo ali e não duvidei mais. Para você ver o que é o dom, né, Bianca? Porque você também já tinha o dom, né? Além de aperfeiçoar, mas isso deu todo assim uma lapidada, né? Deu. E você hoje em dia faz todos os personagens? Faço todos os que eu conheço. Sim. Porque eu não conheço todos. Infelizmente, né, porque eu estou aqui. Eu nasci em 75 e o Chico já tinha a carreira dele consolidada desde 49, talvez, até um pouco antes. Ele é de 31. Então, de 49, década de 50, até o ano que eu nasci, ele deve ter criado uns 100 personagens. E a maioria foram se perdendo, porque esses personagens não têm registro, não têm imagem, não têm voz, não tem nada. Né? Perderam-se com o tempo. Então, esses personagens que eu não tenho acesso, e nunca terei, eu não conheço. Catalogados são 209, mas eu conheço 100 e alguma coisa. Que já é bastante, né? Já é bastante. Quando o Chico Anísio, quando eu comecei a fazer as imitações, na década de 80, o Chico Anísio tinha 101. Ele só tinha 101. E quando terminou a vida do Chico, ele acabou a vida dele com 209. Então, desses todos os personagens, eu conheço a metade praticamente, um pouco mais da metade. E o único personagem que eu não faço é o professor Raimundo. Não por falta de capacidade vocal, mas porque o professor Raimundo é um personagem muito especial. E eu tirei da minha lista dos personagens imitáveis do Chico Anísio. Eu quis prestar uma homenagem ao Chico, não sabia como prestar essa homenagem, e resolvi tirar o professor Raimundo da minha lista de personagens imitáveis, porque o professor Raimundo foi o primeiro personagem que o Chico ganhou. Ganhou do Haroldo Barbosa, que na época era o Chico Anísio do rádio. Sim. Era um grande humorista do rádio. E foi o personagem que ele mais gostava, o personagem que deu emprego a vários comediantes que estavam desempregados. Ele resgatou vários comediantes, como o Grande Otelo, Francisco Milani, Rogério Cardoso, né, o Zé Bonitinho, né, o Zé Vasconcelos, vários comediantes, que já, Castrinho, Costinha, que já tinham terminado a carreira e que só voltaram para a escolinha para ter uma vida
um final de vida melhor. Além dele ter descoberto vários personagens, vários artistas, por exemplo, Zacarias, Mussum, Tom Cavalcante, foram todos descobertos, né, mostrados ao Brasil, digamos assim, através do professor Raimundo. Então, o professor Raimundo, para mim, é um personagem muito especial e eu não me sinto à altura para fazê-lo. Eu acho que ele e o Chico Anísio são uma pessoa só. Entende? Entendo. É uma maneira de é o meu dízimo, pronto. A 10ª parte que eu não mexo. Uhum. É isso. É muito legal da sua parte dizer isso, viu, Jean? É porque é uma maneira de prestar uma homenagem. Sabe? Eu poderia tirar qualquer um outro, mas não tinha outro personagem para mexer do que o professor Raimundo. Muita gente fala, mas você não faz o professor Raimundo. Não, mas só sobram uns 208. Quer dizer... Pois é, né? Tanto que a geração mais nova, de 30 e poucos anos para trás, não conhecem os outros personagens. A maioria não conhece. Se você falar Nazareno, Painho, né? Se você falar Azambuja, mas se você fala Professor Raimundo, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Então é muito cômodo, é muito fácil eu fazer um show de Professor Raimundo. Seria fácil, iria atrair, mas não, eu quero fazer os outros que a galera não conhece. Isso. E passar a se apaixonar por outros personagens e conhecer um pouco do Chico Anísio. Porque o Chico Anísio é o seguinte, o Chico Anísio ele é para ser estudado. Nas escolas, além da português, matemática, geografia, história, ciências, etc., tinha que ter uma matéria chamada Chico Anísio. Porque não tem como você não conhecer Chico Anísio e não conhecer a história do Brasil, por exemplo. Pelo menos de 1931 até 2002, mais ou menos. Porque o Chico Anísio ele falava da família, costumes, né? De como é que as pessoas se comportavam na década de 50, 60, 70, 80 e 90. Você pega personagens do Chico Anísio que você vai olhar hoje e fala, nossa, isso daí não rola. Mas rolou já. E aquela era a verdade da sociedade daquela época. Ele fazia teste de crítica, né? Da maneira irônica, né? De uma maneira irônica, mas na verdade ele trazia uma transparência. Exato. Era muito normal a mulher lidar com o marido bêbado. Ou a mulher lidar com o marido cafajeste, né? Mulherengo. Como era muito normal o cara enganado achar que a mulher era uma santa, como o Santelmo. Sim. Então o Chico Anísio ele fez vários núcleos familiares. Não era um molde só. O Nazareno ele era machista. O Tavares alcoólatra. O Gastão amava a família, mas amava mais o dinheiro. Uhum. Então ele era pão duro, ele não abria o nome é totalmente contraditório. Totalmente contraditório. Não abria mão para nada. Isso. Para nada. O Coalhado era dependente da mãe. Um homem já com idade, mas até para ir ao banheiro. Mamãe, cadê? Ela tinha que puxar descarga. Comédia, né? Entendeu? Então ele fez vários núcleos. O Pantaleão, aquele senhor com aquela família do interior, com a Terta sentada ao lado dele, sabe? Contando causos. Ele contando mentiras. Altas mentiras. E ela incapaz de contrariá-lo. Pois é. De desmentir, de falar, não, é mentira. O que você está falando é mentira. Não, nunca. Ele terminava de contar e ela correspondia. Não, tá, é isso aí. Sabe? Então ele fez vários núcleos. Ele fez pobres, pessoas miseráveis, pessoas dependentes. Ele fez malandros que davam golpes, aplicavam golpes. Ele fez galãs de novela, como Alberto Roberto, que se achava o máximo. Sabe? Falava tudo errado. Falava tudo errado e se achava o máximo. O símbolo sensual. Ele se achava o cara. Eu sou Alberto Roberto, trabalhei com Regina Coisier, Débora Blota, Diogo Viella. Então ele se sentia o máximo. E ele se via daquele jeito. Ele fez homossexuais numa época em que falar de homossexual era tabu. Com certeza. E ele fez personagens respeitosos, que você olhava e você respeitava o personagem.
O Chico Anísio nunca fez um personagem com deboche. Isso. Os personagens existiam. Sabe, eu estou puxando assim porque eu estou um pouco resfriado, por isso que eu estou constipado. Os personagens existiam. Sabe, você encontrava na rua o Haroldo, que era um homossexual que não aceitava a sua condição de homossexual. Por quê? Porque na década de 80 foi o advento, foi o grande boom do HIV, da AIDS. Então, a gente associava aquela época que era uma doença de gay. Infelizmente. E o Chico Anísio explorou isso. Então, o Haroldo era um personagem que ele não queria mais ser gay, porque ele estava com medo de morrer daquela doença. Então, é interessante essa nova geração estudar os personagens do Chico, tirar o mimimi e olhar com um filtro histórico e respeitar a época, porque vai ouvir coisas que hoje não se fala. Mas respeite, só olha, só entenda como era aquela época, sabe? Porque eu tenho certeza que se o Chico Anísio estivesse vivo hoje, lógico, claro que ele iria se adaptar aos novos tempos. Com certeza. Mas ele não ia deixar morrer os personagens dele. Estão lá, registrados. Estão claros lá como água. Ele falava do preconceito, ele fez personagens negros. Hoje você é proibido de fazer o blackface. Um branco pintar o rosto de preto é quase um crime. Pois é. E ele fazia. Ele fazia negões cariocas com perfeição, sendo ele nordestino. Ele falava muito bem, muito melhor o sotaque carioca do que muitos cariocas. O Chico Anísio explorava cada sotaque, cada região do país. Todo brasileiro é representado no Chico Anísio. Não existe um brasileiro que diga assim, ele nunca fez um personagem da minha região. Fez de todas as regiões. Do Oiapoque ao Chuí. Ele fez de todas. Então nós brasileiros temos que ter esse orgulho de falar de Chico Anísio, de estudar Chico Anísio, porque eu acho um absurdo que os países vizinhos aqui nossos, né, e até os mais distantes, como a Inglaterra, respeita e idolatra o Chaplin. Os Estados Unidos respeita e idolatra o Jerry Lewis. Né? O México respeita e idolatra o Bolanhos, o criador do Chaves. E nós? Nós temos Chico Anísio, que se não fosse brasileiro, seria muito maior do que esses três que eu citei. Com certeza. Imagina se ele tivesse nascido na Inglaterra. Ele seria hoje o comediante mais conhecido do planeta. Ele seria hoje o comediante mais famoso, mais reconhecido, mais homenageado do mundo. De vez em quando você vê filmes falando do Chaplin. É verdade. Né? Agora temos o seriado falando do Chaves, do Bolanhos. E cadê o filme do Chico? Pois é. Pode cair no esquecimento. Cadê a homenagem ao Chico Anísio, que foi o maior artista caricato desse país? Ninguém interpretou mais personagens do que o Chico Anísio no mundo, no planeta. Verdade. Ninguém. E com tanta perfeição. Porque você via em cada personagem uma pessoa diferente. Você colocar o Painho na frente da Salomé é covardia, ela não tem nada a ver. Não tem nada a ver, a gente pode se encontrar e tem conversa para uma semana inteira, sem corte. Porque realmente são personagens que existem. Outro dia eu peguei o metrô lá no Rio e tinha um cara que estava vendendo bala, que ele parecia o Brazuca. A mesma voz do Brazuca, do Chico Anísio. Eu parei e falei, não é possível. O cara vendendo a balinha, comprou a bala aqui, ó, só. Comprou a bala aqui, ó, baratinho e tal, tem esse negócio, tá? Se tu tiver dinheiro, pode passar o cartão. Eu falei, é o Brazuca. Igual o Brazuca. De vez em quando eu vejo gente que parece uma zambuja. Falando daquele jeito e parece que a voz não sai. Sabe? Presa. É uma zambuja. Então o Chico Anísio, ele teve o trabalho de pesquisar, de ver como cada pessoa falava. O trabalho do humorista é um trabalho muito bonito, muito profundo. O humorista, ele observa tudo. Tudo. Por exemplo, se chegar uma
cabeleireira aqui, vai olhar o cabelo, não o meu, porque eu raspo, mas vai olhar o cabelo de quem estiver aqui. Se entrar a manicure, a primeira coisa que ela vai olhar vai ser nas suas unhas. Se entrar um dentista, vai reparar nos seus dentes o tempo todo. O comediante não, o humorista ele repara tudo. Tudo. Ele está de olho em tudo. Ele não para. Então ele denuncia o tempo todo. Quando ele vai para o palco e faz uma piada, ele está denunciando, de alguma maneira, né? Defendendo ou acusando. E ele talvez não tenha, como dizia o Chico, capacidade de mudar nada, mas ele pode denunciar tudo. Assim, acha parecido com você, assim, aquele que toca mais? Toca mais? Depende muito do momento. Sim. Depende muito do momento. Bom, eu gosto muito do Painho, não que pareça muito comigo, mas eu acho o Painho um personagem livre. Eu acho ele autêntico. Eu acho que é o personagem mais corajoso que o Chico Anísio tem. O Painho é o pai de santo, baiano, homossexual. E ele é assumidamente gay. E ele é praticamente tarado. Ele só pensa naquilo, como diz a dona Bela. E ele eu me identifico muito porque o Painho é corajoso. Ele não abaixa a cabeça. Eu nunca vi o Painho se dando mal numa cena. Eu nunca vi o Painho sendo posto para baixo. Não, o Painho é que dá o nó. Se tiver que envergonhar, ele envergonha você, mas ele não se envergonha nunca. Inclusive, viu, minha? Eu tô até umas perguntinhas aqui, inclusive para Painho. Ah, boa. Né? Vou começar a fazer as perguntinhas aqui. Pode fazer. Painho, se você recebesse um boneco de voodoo, o que você faria? Aí vai depender muito. Se esse boneco de voodoo fosse um boneco que representasse um negão carioca assim de 1,80m, que fosse halterofilismo com o corpo totalmente talhado, eu guardaria pra mim e faria ele ficar prontinho pra me atender. Aff, Maria, hein? Aí eu vou perguntar agora pro Beto Carneiro. Beto Carneiro, quero que o senhor me ensine algum feitiço que vai parar os comentários aí dos invejosos, dos fofoqueiros. Oi, pai. Feitiço? Feitiço eu não tenho. Mas eu vou pichar a maldição pra esse povo todo. Pode ser? Pode. Só não peça ajuda do Calunga, hein? Calunga! Ela falou que eu não posso pedir ajuda a você, Calunga. Cafifento. Bom, se eu fosse mandar um feitiço, eu diria: cuidado você aí que tá se rindo, que fala mal Deus. Tomara que você quando falar, a sua língua vai no pé. E aí quando você pisar nela, você fala seu nome 3 vezes. E aí aparece na sua frente, eu, vestido de Drácula. Aí eu quero ver como você vai fazer na hora de fazer Vampiro Brasileiro. Beto Carneiro. Fazer agora eu pergunto pro Haroldo. Aham. Haroldo, você se diz que é hétero. Não tá faltando o H no LGBTQIA+. Olha, sinceramente, eu não sei se está faltando H. Eu só sei que, pra mim, eu não tenho capacidade de falar dessas coisas porque eu sou hétero. Eu não falo dessas coisas. Eu sou machão, Se você me perguntasse sobre héteros tops, aí sim eu poderia te responder. Porque sobre H, não é LGBT, eu não sei nada disso. Eu sou machão. Por exemplo, sabe a brincadeira que eu mais gosto de fazer? Broderagem. Que isso? É uma brincadeira sadia, que nada mais é do que carícias entre homens, tops, como Brothers, eu. né? Brothers, como eu. Rola passada de mão? Rola. Rola encoxada? Rola. Rola carícias? Rola. Agora não rola beijo na boca, porque senão já é bexiga. Eita! Respeite, Haroldo é forte aí, viu? Aí eu quero fazer também agora para o Pantaleão, né? Pantaleão, você pode me contar algum caos? Eu posso ir, caso que eu vou contar para você. É o seguinte, na CR7, eu morava na beira do rio. Um dia eu quis comer um peixe, aí botei assim na canoa,
3 anzol, isca para meio-dia e ganhamos rio. Ganhamos rio, nós saímos da Bahia. Por 2 dias nós estávamos beirando Manaus. Aí chegamos no rio, puxamos a canoa, morremos a canoa no pé de Salgueiro. Aí estou preparando mais isca. Nisso eu vejo a canoa balançar. A canoa balançou, o que era a canoa se soltou e saiu por rio abaixo. Aí aquele carregado, pulei na canoa. Eu com o padre Bernardino. Aí, quando eu fui ver, tinha um tubarão. Um tubarão querendo derrubar a canoa. Aí eu peguei um cacho de banana, sacudia e nhê. Aí ele veio de novo, peguei a cadeira, joguei ele, nhê. E o bicho não se aquentou, parecia que eu não tinha comido nada. Aí o jeito foi pegar o velho Zé Joaquim, estava dormindo na praia do bar e rebolava dentro d'água. Joguei o velho na água, o tubarão, nhê. Aí eu peguei, eu vou pescar esse bicho. Eu vou pescar o bicho. Eu peguei uma rede, joguei no danado, puxei para dentro da canoa, peguei o facão, corto o bicho no meio. Aí vejo lá dentro o velho Zé Joaquim, sentado na cadeira, jogando bicho e comendo banana. É mentira até. Verdade! É legal. Vou fazer uma pergunta pro Bozó. Bozó, como é que eu faço para divulgar o meu programa na Globo? Depende. Se você for no meu apartamento, fica fácil, porque para divulgar lá, tem que passar por mim. Eu trabalho na Globo, eu sou o Bozói, e eu te coloco até na novela das 8, se você quiser. Mas tem que ir para o meu apartamento, porque negócios, e na minha parte é numa parte. Entendeu? Uhum. Se não for, não tem nada. Safadinho. Totalmente. Mas eu sou um Bozói, eu posso. Ai, Biano, eu tô muito feliz. Eu tenho que bater palma pra ele, gente. Eu tenho que bater palma pra ele. Desculpe a voz, eu estou um pouco gripada. Não, mas eu estou muito feliz que você está aqui. Está fazendo perfeitamente bem. Dá nem para perceber. Obrigado. E para encerrar, fala alguma coisa sobre Alberto Roberto. O símbolo sexual. Alberto Roberto, como Marie, nós somos gênios. Nós somos ídolos. Nós somos fofos. E se você quiser saber mais, siga-nos. Siga-me. Não, siga-na e siga-nos. Siga-nos. Obrigado, Biano. Obrigado, meu querido. Obrigado. Muito obrigado por a entrevista, viu? Que isso. Muito bem-vindo quantas vezes quiser, estiver em Fortaleza, venha a Fortaleza e venha ao meu programa. Com viu? certeza, com certeza. Gente, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, estão fazendo sempre. E agradeço a você, agradeço ao seu esposo, agradeço a muita gente que me trouxe aqui. E é isso. Estamos aí. Quando me chamar, eu venho com todo carinho, com todo amor. Muito obrigada. Gente, vai ficando por aqui, hein? Altos papos como aí. Roda aí.